E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante que eu tenho certeza que você já se questionou. Todo concurseiro já em algum momento parou para pensar sobre esse assunto aqui, que é, vale a pena estudar ou não durante os finais de semana? Vale a pena estudar ao sábado, estudar ao domingo, ou então nos 2 dias estudar sábado e domingo? Você já deve ter se questionado a respeito desse assunto, porque eu já me questionei em algum momento. Porque você vai começar a pensar, olha, se eu descansar, eu vou chegar na segunda-feira, vou estar um pouco mais descansado, vou estar com a cabeça fresca para estudar melhor. Ou então, né, você pode ter pensado também, eu preciso estudar aí aos finais de semana para poder colocar em dia tudo aquilo que eu ainda não aprendi. Às vezes eu me sinto atrasado com relação às outras pessoas, então eu preciso colocar em dia. Eu vou mostrar para vocês alguns perfis, alguns cenários, e eu tenho certeza que algum deles vai se encaixar no seu perfil. É importante que você assista o vídeo até o final, porque às vezes você pode estar hoje se enquadrando em um perfil, mas às vezes daqui a algum tempo você já passa para o outro perfil, porque a vida ela é dinâmica. Por isso que é importante você ter conhecimento o que você deve fazer em um tipo de cenário e o que você deve fazer no outro tipo de cenário, a depender da sua vida. Você vai colocar aí, né, vai pegar e colocar na balança a sua situação atual e entender se você deve ou não começar a estudar aos finais de semana, se isso vai fazer diferença ou não na sua vida. E é justamente esse o interesse aqui no vídeo, é mostrar para você se vale a pena ou não, para você poder realmente ter uma dedicação melhor, poder ter um rendimento melhor nos seus estudos e posteriormente conseguir aquilo que você tanto quer, que é a sua aprovação nos concursos públicos. Então não esquece, pessoal, assiste até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Logo depois da vinheta a gente começa o nosso vídeo. Pessoal, não esquece, eu sou o Daniel Lopes e é aquele trato que a gente tem sempre, né? Deixa o seu joinha, tá? Compartilhe com seus amigos, comente no vídeo ao final, eu vou querer saber ao final qual dos cenários que você se enquadra aqui, se você se enquadra no primeiro cenário, no segundo cenário e quantas horas de estudo você está tendo, tá? Então, ó, deixa o joinha, também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu sei que muita gente às vezes acompanha aqui o canal, mas ainda não se inscreveu. Olha, não custa nada aí para você clicar no botão do joinha e do se inscrever, então já se inscreve aí, olha, não perde tempo e também ative o sininho, porque ativando o sininho você recebe notificação dos vídeos que eu coloco aqui. E os vídeos são semanais, os vídeos são aqui no interesse de sempre te ajudar a conseguir fazer com que você reduza aí o tempo realmente seu de preparação. A gente sabe que concurso público é solitário, então você tem aqui em mim uma pessoa para poder conversar, poder deixar aqui nos comentários a sua opinião, a gente poder realmente bater um papo. Eu quero realmente saber como que está sendo a sua preparação e te ajudar de alguma forma. Se eu puder ajudar 1, 2 pessoas, eu já vou ficar super feliz, mas se eu conseguir ajudar ainda mais pessoas, melhor ainda. Então não esquece de compartilhar com seus amigos que também estudam para concurso, ou então até aqueles seus amigos que estão na faculdade, que ainda nem ouviram falar sobre concurso público. Fale para eles também, mostre para eles que concurso público é sim um caminho super legal. Dentro dos casos que eu vou trazer, o primeiro caso é do pré-edital. E primeiramente a gente precisa entender uma questão relacionada aqui ao conceito do pré-edital. O pré-edital está relacionado aqui a um período que ainda não abriu o edital, ainda não foi publicado ali as regras do jogo, você ainda não sabe muito bem quando que aquele concurso público vai sair. Isso quer dizer que você tem mais tempo. Esse é o único diferencial, você tem mais tempo, tá? Então, como você tem mais tempo para se preparar, você ainda não sabe nem mesmo quando vai sair, isso daqui se assemelha muito mais a uma corrida de uma maratona. Você tem ali um período longo para correr, né? Você tem ali uma distância muito longa para percorrer e você vai ali dosar o seu ritmo em um ritmo adequado para você simplesmente chegar até o final. Aqui o grande objetivo não é saber quem chega mais rápido, mas sim quem é mais resistente. Na maratona, o objetivo aqui é, tudo bem, chegar mais rápido que os outros, mas no fim das contas, chega ali quem é resistente, porque aguentar ali os 42 quilômetros não é fácil. Então imagine só você, um corredor aqui, né? Então, os mais resistentes é que vão chegar até o final. E fica muito mais fácil a gente entender os cenários quando a gente tem isso em mente. Porque o primeiro cenário é daquela pessoa que tem bastante tempo para estudar durante a semana. Como ela tem bastante tempo para estudar, então vamos imaginar aqui aquela pessoa que é um estudante, que não tem filhos, que também não trabalha. Vamos dizer que é aquela pessoa que consegue colocar aqui no cronograma dela cerca de 5 horas de estudo, ou mais até.
pode ser até mais. Então, essa pessoa que não tem filho, ela tem aqui mais disponibilidade de tempo, esse seria o primeiro cenário. Gente, não tem certo, não tem errado, tem simplesmente cenários que se adequam mais à sua vida atual. Você pode ser uma pessoa que está na escola ainda e está pensando em prestar um concurso de ensino médio, ou então vamos dizer que você é uma pessoa aí que está ainda na faculdade e está pensando em prestar esses concursos aqui de ensino médio ou até de ensino superior. Tá, isso não tem certo, não tem errado, é simplesmente o cenário que você está se adequando mais atualmente. Então essa pessoa ela vai conseguir estudar as 5 horas dela e ainda assim ela vai conseguir continuar dando as caminhadas dela, indo até a academia, assistindo série. Ela vai conseguir manter um ritmo de lazer, conseguir manter um ritmo familiar ali legal e continuar estudando sem problema nenhum. Esse é o primeiro cenário. Essa pessoa então estudando 5 horas por dia, tendo ali o seu momento de lazer, tendo todos os seus momentos familiares, ainda assim ela vai chegar ao final da semana e vai ter estudado 25 horas semanais, que é um período, né, uma quantidade de tempo super razoável, super boa. Esse é o primeiro cenário. Agora o segundo cenário é aquela pessoa que já tem que trabalhar mais tempo, que ela às vezes tem uma dificuldade muito grande até para estudar 2, 3 horas. Vamos dizer que ela tem filhos, que ela tem que cuidar dos filhos. Essa pessoa ela não consegue tirar um tempo para fazer, às vezes, exercício físico direito, não consegue tirar um tempo para assistir vídeos no YouTube, também ali focar em outras coisas da vida pessoal dela, e ainda assim ela consegue estudar às vezes 2, 3 horas. Aí, pessoal, não tô falando daquela pessoa que fica procrastinando, que fica perdendo tempo, fazendo um monte de coisa e não consegue estudar. Tô falando daquela pessoa que realmente tem vários compromissos que dificultam com que ela estude. Aí eu até falo pra você, olha, veja bem as suas prioridades também, porque às vezes você tá gastando tempo com algumas coisas que não são prioridades pra você. A sua prioridade é passar no concurso público, então às vezes você tem que dar uma remanejada na sua vida. Mas eu tô falando, realmente tem pessoas que trabalham e, por exemplo, cuidam da sua casa, cuidam dos seus filhos. Isso realmente toma muito tempo da pessoa e essa pessoa vai ter dificuldade até para estudar 2, 3 horas. Então vamos dizer que essa pessoa aí, na melhor das hipóteses, ela consegue estudar 3 horas por dia. Essa pessoa, no final da semana, vai conseguir estudar 15 horas. Lembra lá do primeiro cenário, que a pessoa estudou 25 horas? Agora nós temos um cenário em que a pessoa estudou 15 horas. Temos aí uma diferença de 10 horas semanais, que pode não parecer tanto, mas se você for pegar lá 50 semanas, se você pegar 50 semanas, 10 horas semanais de diferença, nós temos aí 500 horas de diferença. 500 horas de diferença é praticamente, né, é mais até do que um curso de pós-graduação. Então veja aqui que a diferença ela é relativamente grande sim. Agora, o que eu quero falar para você também é que hora de estudo ele não é o único critério para você definir se a pessoa vai ter um bom ou um mau desempenho. Isso é importante a gente entender também, porque a questão da hora realmente de estudo, ela é um critério, mas quando você leva em conta outros fatores, as horas de estudo bem aproveitadas. Porque às vezes uma pessoa estuda 8 horas, mas não consegue aproveitar bem aquelas 8 horas, ela não absorve aquelas 8 horas, justamente às vezes por estar se dedicando até demais. Você já deve ter ouvido falar de overtraining, né? Overtraining na academia, principalmente, a gente fala. Isso daqui é um termo em inglês, óbvio, mas ele quer dizer ali a pessoa ela faz além do que a capacidade dela aguenta. Então ela se dedica em excesso, achando que aquilo vai beneficiar, mas na verdade aquilo prejudica. Então, muito cuidado. Às vezes, hora de estudo a mais também não quer dizer melhor rendimento, não quer dizer melhor aproveitamento do estudo. Mas eu não quero entrar muito nesse mérito de quantidade de horas bem aproveitadas, porque isso daqui a gente teria que falar, por exemplo, de um bom planejamento, um bom curso preparatório. Aí eu deixo até a sugestão de você conhecer aqui o meu canal, né, como membro, tá? Que aí você vai ter com certeza um curso bom para você poder utilizar, bons materiais também. Então, dedicação, tudo isso aqui vai ter que ser levado em conta no momento que você for ver o que realmente aquela pessoa fez, se aproveitou bem ou não aquelas horas. Então, o primeiro cenário e o segundo cenário, eles se diferenciam com relação às horas. Só que temos que tomar um cuidado, porque realmente essas horas podem ser bem ou mal aproveitadas. Só que a gente aqui vai resumir, né, para a gente poder chegar numa conclusão, um denominador comum. Vamos dizer que nos ambos casos aqui as pessoas estão se aproveitando bem dessas horas de estudo. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é porque essa pessoa que está no segundo cenário, ela precisa equilibrar um pouquinho o jogo. Para ela poder equilibrar um pouquinho o jogo, ela precisa estudar pelo menos ali no final de semana umas 5 horas.
pegar os sábados ali e estudar mais umas 5 horas para poder equilibrar aquilo. Aí aquelas 15 horas que ela estava estudando durante a semana vão virar 20 horas. Quando você pega essas 20 horas e divide pelos dias da semana, você vai chegar no resultado de 4 horas diárias, que é muito bom, é muito adequado. Então mesmo essa pessoa que teve muitas dificuldades durante a semana, que tinha vários compromissos, várias coisas para resolver, mesmo assim essa pessoa vai ter conseguido estudar as 4 horas dela e ainda assim ela não vai abrir mão dos períodos dela de lazer, os períodos dela em família, tudo isso então para poder chegar nessa conclusão aqui de que no primeiro cenário, que é aquela pessoa que tem muito tempo de estudo, essa pessoa ela pode sim abrir mão de estudar no pré-edital durante o final de semana, porque ela já está estudando um período que é muito adequado e ela está numa vida bem equilibrada. É importante manter esse equilíbrio de lazer, manter o equilíbrio de ficar com a mente fresca, chegar naquele momento ali do estudo e conseguir focar 100% naquilo. Agora, a outra pessoa que às vezes ela está lutando ali para ficar 2, 3 horas estudando, não adianta ela querer pegar e colocar 4 horas na semana dela, durante o dia, 4 horas durante o dia, porque ela não vai conseguir. Ela tem vários compromissos, ela tem várias coisas pesando na cabeça dela, não adianta ela tentar fazer isso. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o final de semana, que ela está mais tranquila, tem um pouquinho mais de tempo, e coloca para estudar ali umas 5 horas. Tá? Então todos os dias estuda 3 horas, chega no sábado, por exemplo, ou domingo, aí fica a preferência de cada um, vai estudar mais horas, vai estudar 5 horas para poder realmente equilibrar. Ah, mas um estudou 25, o outro estudou 20. Aí entra naquela questão que eu falei para vocês sobre estar bem aproveitando ou mal aproveitando e também questão do tempo, né? Você pode às vezes ter uma jornada um pouco mais longa ou então você, por exemplo, não ficou pulando de edital em edital. Tudo isso aqui tem a ver com planejamento, tem a ver com passar mais rápido ou menos rápido. Às vezes você estuda 20 horas por semana, o outro estuda 25. Só que aquele que estuda 25 estudou 3 meses para um edital, depois estudou 3 meses para o outro, 3 meses para o outro, você estudou 20 horas para um edital só que você ficou ali sempre naquele mesmo edital estudando durante um ano. Você vai sair muito na frente dessa pessoa que estudou 25 horas durante 3 meses, depois 25 horas durante mais 3 meses. Então é basicamente essa conta, tome cuidado, tá? Porque o planejamento por isso que o planejamento é essencial. Porque mesmo essa pessoa que estudou 25 horas, ela pode ter um pior aproveitamento do que o de 20 horas. Vamos pensar agora em um outro tipo de caso. Aí esse outro tipo de caso é quando o edital ele já foi publicado. Aí, pessoal, a prova ela já está na iminência, ela já está muito próxima, aí às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, o caso muda. O caso muda e aqui muda para os 2 cenários. Acontece a mesma coisa para os 2 cenários e aí a gente não precisa nem distinguir muito os dois. A gente entra aqui em uma situação em que aquela maratona, eu falei para vocês, a gente está em um período de maratona no pré-edital. Você, corrida constante ali, 8, 10 km por hora, né? Isso daqui é a maratona, é o pré-edital. Agora, quando aquele concurso saiu, quando aquele edital saiu, aí, mudou. Aí a gente entra em um período de escassez. Escassez de quê? Então, escassez, ele gera uma urgência, né? Então, vamos dizer que você não está tendo água. Isso é uma escassez de água. Ele gera uma urgência sua por ter água. Agora a gente entra no edital, quando o edital abriu, em uma escassez de quê? De tempo. Porque você não tem mais tanto tempo assim até chegar na sua prova. E você está muito próximo de tornar aquele seu sonho uma realidade, tá? Você está muito próximo de fazer isso e você tem que entender isso. Tudo aquilo que você se preparou, todas as abdicações da sua vida, as lutas, dificuldades, tudo aquilo que você viveu até então, é o momento em que você vai fazer com que aquilo tudo vale a pena. Você precisa levar tudo isso em conta, todas aquelas dificuldades que você teve. Agora é a sua hora da estrela, não tem jeito. É a sua hora de subir ao palco e brilhar, não tem jeito. Esse é o momento, tá? É o momento da prova, o momento que o concurseiro bem preparado brilha, é o momento da prova. Então você não tem que ter medo da prova, você tem que ter medo de não ter feito uma boa preparação, medo de não ter realmente dado tudo de si. Porque quando o concurseiro chega e ele dá tudo de si, e ele sabe que ele se preparou ao máximo, ele deu o seu melhor, ainda que, fique por poucos pontos, ele sabe que ele vai sair transformado daquela trajetória. Então, o cuidado que você precisa ter é transformar essa maratona agora em um tiro curto. Você só tem 1, 2, 3 meses, 4 meses no máximo aí.
você vai transformar aquela maratona, aquele período de resistência, agora em um período de arranque, um período de, você sabe muito bem quando você pega, por exemplo, o Bolt não se compara aos corredores de maratona de 42 km, o Bolt ele tem aquele arranque totalmente diferenciado, a aceleração dele é totalmente diferenciada. É exatamente esse processo que eu quero falar para vocês. Você vai sempre mantendo um ritmo, sempre mantendo o ritmo. Saiu o edital, você dá aquele arranque. Esse arranque é justamente para você passar na frente das outras pessoas. Você já deve ter visto até em uma maratona, né? Aquelas pessoas vão mantendo aquele ritmo no momento que eles veem ali a chegada, ali mais ou menos 1 km, 2 km, eles veem a chegada e dão aquele arranque para poder realmente chegar melhor do que as pessoas. Um cuidado que você tem que ter, você já deve ter visto aquele corredor que acaba, correndo mais do que as pernas aguentam. Você tem que tomar esse cuidado para você não passar dos seus limites também. Eu não estou falando aqui para você pegar depois do edital e ficar estudando 8 horas por dia, não é isso que eu estou falando. Eu sei que você é humano e eu mesmo nunca fiz isso, nunca fiquei estudando 8 horas por dia. Só que depois que saiu o edital, com certeza eu aumentei o meu ritmo de estudo. Ainda que fosse um estudo que eu sentia que eu estava descansando um pouco, então, por exemplo, resolver mais questões. Quando eu resolvia questões, eu sentia muito menos cansaço do que lendo a lei, lendo ali livros teóricos. Isso é natural. Você tem que encontrar o seu equilíbrio, encontrar o seu meio termo aqui, entender o que você prefere fazer. Então, por exemplo, estudar matérias que te cansam menos, estudar um código de ética, uma informática, por exemplo, que pode cansar menos também. Você tem que ver aquilo que vai ser melhor para você e aumentar o seu ritmo. Aumentar, por exemplo, 1 hora a mais nos seus estudos ou 2 horas a mais. Aí no mês anterior você pode pedir férias ali de 30 dias para você poder realmente dedicar o seu máximo. Isso, olha, vai fazer diferença na hora da prova. Com certeza, eu lembro, durante a minha preparação, chegou ali no último mês, mais ou menos, nos últimos 2 meses, a quantidade de questões que eu resolvia era gigantesca. E sempre ali no perfil FCC, sempre fazendo vários simulados e resolvendo, realmente eu pegava ali PDFs gigantescos, às vezes de 200 páginas de questão e resolvia várias questões. É o momento realmente de você dar esse arranque. Aí um adendo aqui para vocês, eu sou totalmente a favor de uma vida muito equilibrada. Inclusive aqui em todos os meus vídeos eu falo, viva uma vida equilibrada, profissionalmente, financeiramente, questão de família também, nutricionalmente, faça exercícios físicos, eu sempre falo isso. Você não deve abrir mão dessas coisas para poder buscar o seu sonho do concurso público. Agora, a gente tem que tomar um cuidado. Às vezes na vida a gente acaba realmente desequilibrando para um lado, mas temporariamente. Você desequilibrar para um lado temporariamente não vai ser ruim para sua vida. Vamos imaginar um caso de um garoto, por exemplo, que saiu da sua casa aos 18 anos para ir fazer uma faculdade. Esse garoto ele não está desequilibrando um pouco a vida dele, mas ele não está desequilibrando aquilo de uma forma que vai ser favorável para a vida dele no final das contas. Esse garoto aqui, ele está, por exemplo, abrindo mão de passar mais tempo com a família dele. Isso significa que ele desequilibrou a vida dele para o lado profissional, para o lado educacional. Só que aquilo vai permitir que ele tenha um padrão de vida, uma qualidade de vida muito maior. Às vezes esse desequilíbrio que a gente faz, esse desequilíbrio temporário, ele é favorável, ele é algo que vai trazer um benefício para a sua vida. E é justamente isso que eu estou falando. Olha, pega esse período aqui e, de certa forma, abra mão de algumas coisas, abra mão de um pouco mais de lazer, para você poder realmente chegar bem preparado, chegar melhor preparado do que todos. Essa é a ideia do concurseiro. É uma competição, pessoal. Você tem que chegar melhor preparado do que todos, então você tem que fazer melhor do que todos. Se você não é competitivo, começa a ser pelo menos um pouco, porque concurso público é uma competição com você mesmo e com as outras pessoas. Você tem que chegar melhor do que os outros. Dê aquela desequilibrada consciente, não tem mais festinha, não tem mais dormir super tarde, não tem mais ficar pulando o dia de cronograma. Você sabe aquele pessoal que pega o cronograma e fica pulando os dias, fica pulando as matérias, não tem mais isso. Pode reduzir o seu lazer, não se preocupe, 1 hora isso tudo vai valer a pena e você vai sair muito mais forte desse processo todo. Você vai chegar ao final daqui e vai dizer que realmente esse processo fortaleceu você e, se Deus permitir, se Deus quiser, você volta ainda com uma aprovação e com uma mudança de vida na bagagem aqui. Você, daquela prova, você vai lá fazer aquela prova e daquela prova você volta com uma mudança total na sua vida.
o sofrimento nesse momento, né? Então o sofrimento vai ser pequeno perto da vitória que você vai ter. Você já pensou nisso? Hoje, se eu for parar para pensar assim, né, eu não consigo nem lembrar muito bem do período que eu tinha lá de preparação para concursos. Eu sei que foi sofrido, eu sei que foi difícil, que eu estudava várias horas por dia, mas hoje quando eu paro para pensar aqui naquele período, eu não lembro nem mesmo do sofrimento que eu tive. Não lembro das dificuldades, não lembro daquelas horas de estudo, das noites mal dormidas, pensando se eu estava bem ou não, bem preparado ou não. Eu realmente não consigo nem lembrar disso. Quando eu volto para trás lá, eu só lembro, olha, foi um período que eu dei o meu melhor. Eu sei que naquele período lá eu dei o meu melhor e isso valeu a pena. A minha vitória foi muito maior do que o meu sofrimento. Me diz aí, você está no primeiro cenário ou você está no segundo cenário? E me diz quantas horas de estudo você está estudando. Deixa aí nos comentários assim, olha, primeiro cenário, estudando 4 horas por dia. Ou segundo cenário, estudando 5 horas por dia, 3 horas por dia, né? Que aí menos tempo, né? Normalmente. Então eu estou no segundo cenário, estudando 3 horas por dia. Deixa aí nos comentários, tô curioso para saber realmente aqui o público que eu tenho e realmente para a gente poder criar uma comunidade de pessoas aqui que pensam parecido, que não querem continuar aqui na pequenez, continuar né, aqui sofrendo. Pessoal, vamos buscar o nosso, né, a gente vê no horizonte aqui uma possibilidade de crescimento, então vamos buscar esse crescimento. A gente não nasceu filho de bilionário, infelizmente, então vamos correr atrás daquilo que a gente pode correr atrás. O concurso público, ele ainda é uma ferramenta que permite uma igualdade, permite uma isonomia de concorrência. As pessoas que chegam aqui, elas chegam em pé de igualdade. Se ela é mais rica que você, se é mais pobre que você, isso aqui não importa. É um dos poucos momentos na vida em que, basicamente aqui, você vai depender de você. E às vezes, né, tem gente que fala, mas eu não consigo estudar, e quem estuda por cursos muito caros tem muito mais facilidade. Aí eu vou falar para você, olha, a gente tem aqui no nosso canal um curso de R$15 por mês, e ele vai te dar toda a preparação que você precisa para conseguir ser aprovado em um concurso de R$5.000 de salário. Então, pessoal, essa questão de, olha, não tenho dinheiro, não tenho de onde tirar, realmente acaba caindo por terra, porque hoje a gente tem muito acesso, tem muita coisa gratuita também por aí. Então vamos correr atrás, vamos nos capacitar, vamos melhorar, e eu quero ouvir histórias de mudança de vida. Essa é a ideia aqui do canal desde o início. Eu quero ouvir pessoas que mudaram a vida em razão do concurso público, em razão de uma aprovação. Eu quero ouvir essas histórias aqui no canal. Muito melhor a gente ficar ouvindo histórias de aprovação, histórias de pessoas que conseguiram chegar lá onde a gente quer chegar. Tá, gente? Não esquece então de deixar o seu joinha, de compartilhar o vídeo com outras pessoas para a gente poder crescer junto, a gente crescer como comunidade, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.